E quando nós começamos a estudar este texto bíblico, é bom também que nós nos estendamos sobre tudo aquilo que nós já ministramos aqui e que já foi ministrado também pelo apóstolo Paulo neste livro até o capítulo 11, que na verdade, desde o primeiro capítulo, ele começa apresentando o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não só do judeu, mas também do grego, ou seja, de todos os estrangeiros. Quando ele cita grego lá no primeiro capítulo, ele está falando dos estrangeiros e de todos os demais, né? Que estão na humanidade inteira, que eram considerados como os gentios, ou as nações, ou as gentes, né? Por isso se usa muito esse termo na Bíblia, gentio, ou as gentes, né? Ou as nações, tem o mesmo significado, né? Ou estrangeiros, né? Que não eram judeus. Então, nós vemos que desde o princípio o apóstolo vem apresentando aí o evangelho e dizendo, colocando em pauta na sua discussão teológica deste livro, dos capítulos posteriores que ao primeiro capítulo, algo muito interessante que ele coloca sempre o, os fundamentos mais importantes da fé, que começaram lá em Abraão. Sim, ele fala para os judeus e muitas vezes fala para os gentios, porque lá na igreja de Roma, para a qual foi escrito este livro, haviam muitos judeus que viviam lá em Roma, mas também muitos gentios já estavam aceitando a fé. E quando o apóstolo escreveu esta carta, possivelmente ele ainda não estava lá em Roma, não havia estado ainda lá em Roma, portanto, ele estava é, comentando nesta carta os pontos de vista da igreja, os pontos de vista que abriria espaço para que a igreja pudesse crescer e se desenvolver num ambiente sólido, de solidez escriturística, de solidez doutrinária, e assim ele estava apresentando, portanto, os acontecimentos do passado e dizendo que aqueles acontecimentos estavam servindo de base para que a igreja hoje, ou no seu tempo, e até hoje, é claro, né? Nos tempos modernos também, porque essa palavra do Novo Testamento é bem atual até os dias de hoje, muito embora a, a sociedade no tempo do apóstolo Paulo era uma, tinha uma certa diferença, porém, estes textos são válidos até hoje porque são textos doutrinais que abrangem todos os séculos da igreja e, portanto, vem trazendo para nós os ensinamentos de como que Abraão foi justificado pela fé, porque a igreja ela deve viver pela fé, os salvos devem viver pela fé, aqueles que aceitam a Cristo devem viver pela fé, e assim nós temos que ser semelhantes a Abraão, que foi justificado pela fé. E ele dá aí um relato sobre esses episódios do Antigo Testamento e sempre trazendo para Cristo, porque Cristo é o tema
da teologia apostólica de Paulo e fazendo as comparações entre a lei e a graça que foi dada aos santos, que foi dada à igreja. E quando vai avançando, ele vai mostrando as transformações que acontecem na vida cristã. Tanto que no capítulo 6 ele fala sobre o batismo, ou seja, o batismo é a verdadeira metamorfose que acontece na vida do cristão. E no capítulo 8, então, ele começa a desvendar, desde os textos mais longínquos que se pode imaginar, ou seja, todos os acontecimentos do passado, ele começa a dizer que tudo aquilo que aconteceu foi um plano de Deus, um plano de preparação que Deus trouxe para a humanidade. Ele vem detalhando esse plano, o plano da escolha de Deus, o plano da eleição, daquilo que Deus elegeu a igreja para ser, né? Deus escolheu, Deus anteriormente havia selecionado a igreja, havia já separado a igreja, santificado a igreja para poder servir a Ele, para poder servir a Jesus. E ele continua depois nos capítulos 9 a 11, falando que ele gostaria muito que principalmente os judeus também entendessem a fé cristã não como uma afronta, porque eles acabaram se tornando inimigos porque houve uma separação entre os judeus e os cristãos, porque, na verdade, aos cristãos não foi imputado, não foi obrigatório servir a lei conforme aos judeus era necessário servir. É bom a gente lembrar que naquele tempo o templo ainda estava de pé. No tempo dos apóstolos, o templo ainda se encontrava em funcionamento e os judeus, então, eram obrigados a cumprir a lei, a cumprir todos os mandamentos, porque eles tinham um templo que depois, por volta do ano 69 ou 70 da era cristã, foi totalmente destruído pelos romanos, e aí, então, ficou assim bem patente, bem notório, a separação começou a se dar cada vez mais, a se notar cada vez mais, porque as nações, aos gentios, não era obrigatório os cumprimentos dos detalhes da lei, ou de toda aquela liturgia legalista que havia no Antigo Testamento. E a história, então, veio para comprovar que ali houve uma parada, houve um acontecimento tanto histórico como também espiritual. A partir dali, a partir de Jesus, a partir dos eventos da pregação de Jesus e dos acontecimentos que sucederam à primeira igreja lá de Jerusalém, e depois que começou a se espalhar pelo mundo através da pregação do apóstolo Paulo, de Barnabé, de Pedro e de outros apóstolos, então começou a diferenciação. Então a igreja, ela se diferenciou, eram aceitas pessoas de todas as nações, e eles eram aceitos desde que
professassem a Jesus como seu Salvador, a Jesus como seu Senhor e a Jesus pela fé. Era pela fé, pela graça e não pela lei. Eles não eram obrigados a guardar a lei de Moisés. E isso fez uma grande diferença.